Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Se você clicou aqui nesse episódio, você tá vendo que hoje o assunto vai ter muito pano pra manga, a gente vai falar muita coisa, e eu acho que a gente quer trazer muita reflexão, né? Eu acho que a gente quer pegar um tema do momento aqui pra gente conversar, só que eu acho que o episódio vai muito além disso. Então já fica ligado, assim, que o tema vai sair da superficialidade, a gente vai aprofundar aqui sobre toda essa questão do bebê reborn e tudo mais que a gente quis trazer. E a gente quis trazer especialmente com um convidado. Pra quem não sabe, de vez em quando a gente convida outros profissionais, sejam dentro da psicologia ou fora da psicologia, né? Áreas que podem ter algum tipo de conexão com o trabalho que a gente faz. Porque eu e a Ana Luísa, a gente não tem como saber tudo de tudo. Então a gente também quer enriquecer os debates, as informações que a gente traz aqui pelo podcast com os nossos convidados. Então, hoje a gente trouxe o Hermano Castro. Daqui a pouco eu vou dar a palavra aqui pra Ana Luísa pra ela explicar como é que ele chegou aqui. Mas se comportem, gente, porque a gente adorou ele, a gente conheceu o perfil deles. Então, espero que vocês aproveitem esse episódio tanto quanto a gente. E, gente, a gente achou importante compartilhar com vocês que a gente tá muito feliz com esse episódio, né, de entrevista, porque, na verdade, foi uma indicação de uma ouvinte nossa, o nome dela é Aline. Aline, estrelinhas pra você, muito obrigada. Que ela indicou, na verdade, um vídeo do Hermano lá na nossa comunidade no WhatsApp. Inclusive, se você ainda não participa, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E a gente gostou muito, assim, do vídeo. A gente gostou muito da perspectiva do Hermano sobre esse fenômeno aí que tá rolando, né, de bebê reborn. Até antes da gente entrar e da gente apresentar o Hermano, eu já vou deixar esse convite pra vocês, que eu sei que talvez nessa altura ninguém mais aguenta ouvir, né, de bebê reborn, enfim, de tudo que muitas pessoas têm falado sobre, mas a gente acha que vale a pena, porque um dos motivos da gente ter convidado o Hermano é justamente pela perspectiva diferente, inclusive, e fora da caixinha, digamos assim, do que parece que num geral, a gente tem ouvido nas redes sociais falando sobre esse fenômeno. Então, a gente vai deixar algumas pulguinhas, essa é a intenção, atrás da orelha de vocês. E o Hermano vai ajudar muita gente a fazer isso. Apresentando, então, aqui ele, né? A gente chamou o Hermano Castro, que ele é psiquiatra e ele é psicoterapeuta. E o Hermano, ele é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, com residência em psiquiatria pela FES Curitiba. E ele é ex-médico indigenista com especialização em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo. E também criador de conteúdo sobre saúde mental e propósito de vida lá no Instagram dele, que é @hermano.castro_. Já vai estar tudo isso aqui na descrição do episódio, né? Das redes dele, pra vocês irem lá seguir ele. E bom, Hermano, muito obrigada por você estar aqui pra falar com a gente. A gente já falou, né, que a gente tá super feliz, super grata de você ter topado. E a gente ficou pensando pra começar esse episódio, mais uma vez, acho que todo mundo nessa altura já deve ter ouvido falar de bebê reborn, mas pra quem não ouviu ainda, quem tá caindo de paraquedas, não quis consumir muito conteúdo ainda sobre isso e agora tá aqui, acho que a gente pode começar explicando para as pessoas o que são esses benditos bebês reborns. Ok, então eu queria agradecer o convite de vocês, fico imensamente aqui feliz de participar. E eu gravei esse vídeo sobre os bebês reborn há pouco tempo, justamente para tentar surfar nessa onda que estava ali surgindo, mas eu sempre parto do princípio que se for para a gente falar o que já está sendo dito, é melhor a gente se resguardar, melhor talvez a gente permanecer em silêncio. Então, tentei trazer uma visão ali mais distinta, mais aprofundada, principalmente porque eu vejo que esse debate ele vai ficando um tantinho raso, clichê em alguns aspectos, meio que acaba ficando só um eco da pessoa repetindo o que já está sendo dito. Eu tentei dar uma perspectiva mais existencial, mais até psicológica para a coisa toda, né? Que a febre das bebês reborn tem a ver com existencialismo e pertencimento. Quando você me pergunta o que é um bebê reborn, eu confesso que eu não sou nenhum grande especialista acerca do produto, né? Então, o que eu tenho entendido, o que eu suponho que seja e o que vem sendo comentado, aparentemente são bonecos que vão ter ali algum grau de realismo e que esses bonecos estariam ali sendo cuidados por pessoas, por mulheres, tal qual eles fossem ali um ser humano. Então, seria uma tentativa de você, digamos, levar a brincadeira para um grau maior, um grau mais profundo e que, certo, vai acabar tomando alguns tons talvez fora da parte da brincadeira, supostamente, né? Mas aí, então, eu tentei levar essa discussão para um outro lugar, de certa forma. E eu acho que você usou uma excelente palavra que já abre margem para nossa discussão aqui sobre esse tema, que é o supostamente, né? Porque a gente ficou pensando muito nisso, né?
parte, inclusive, do motivo de a gente ter feito esse episódio, é muito por conta desse sensacionalismo, né, que tem tido em torno desse assunto, né, de estar viralizando e do que tá acontecendo, disso que você trouxe, né, das pessoas tratarem como se fosse verdade, né, como se fosse real. Eu acho que é um bom lugar da gente começar, assim, que a gente queria ouvir um pouco você falando sobre esse sensacionalismo, assim, será que o que tá acontecendo, na sua perspectiva, né, é o que tá acontecendo mesmo? O que tá viralizando é o que realmente tá acontecendo, assim, de várias mulheres e de uma massa de pessoas confundindo a fantasia com a realidade? Acho que a gente pode começar por aí, né? Eu acho um excelente ponto de partida, e não sou nem eu quem vai responder essa pergunta. Eu até posso pedir para vocês que estão aqui, vocês ouvintes, quando vocês saem na rua, quantas, entre aspas, mães de bebê reborn vocês vêm andando, perambulando por aí? Imagino, eu suponho, seria talvez capaz até de apostar que não são tantas assim. Mas a forma como a gente vê as notícias sendo colocadas, e isso vai chegar nesse sensacionalismo, é como se fosse uma gigante epidemia. É como se, nossa, parece que a maternidade, como a gente conhece, acabou e todo mundo agora só quer saber de bebê reborn. Agora as UPAs, o SUS está sendo invadido e tá todo. Agora os médicos vão atender, os pediatras estão precisando atender bebê reborn. Muito desse caos, digamos, digital que vai se instalando, ele traz muito essa sensação, essa mensagem, de certa forma. E a gente até vai sendo convidado a reagir a esse tipo de comunicação. E esse é um dos problemas que eu identifico, que até começo ali trazendo no meu vídeo, né? Porque a forma como isso é colocado, eu tenho certeza de que não é o que corresponderia exatamente à realidade. Eu fico com essa impressão de superestimação, de como se fosse algo maior, que realmente é. E aí, uma discussão que a gente já pode iniciar a partir daqui seria por que se coloca dessa forma? Qual é o interesse em colocar esse tipo de notícia de forma sensacionalista? Qual é o interesse, inclusive, até de receber essa mensagem de forma sensacionalista? Porque você vai lá fora, você vai dar um passeio, você não vê nenhuma mãe de bebê reborn ali passeando, mas você chega em casa e você vai, meu Deus, esse mundo é um absurdo, olha só, o mundo está acabando. Então, existe até em algum grau um prazer de se auto-enganar, né? Um prazer de, digamos assim, viver esse suposto mundo caótico. E isso entra numa certa fetichização, eu acho, até sobre essa ideia do mundo estar ficando louco, do mundo estar se acabando, das pessoas agora terem perdido talvez o fio da meada. E a gente pode começar refletindo sobre isso, né? Por que a gente, em algum grau, a gente até mesmo, eu diria, gosta dessa ideia, a gente flerta com essa ideia. Essa ideia, ela tem esse charme de achar que tá todo mundo ficando maluco, de achar que as pessoas, o mundo está perdido, etc. E uma forma da gente entender isso, né, é que esse tipo de narrativa, de conversa, é até um certo jogo social que a gente cria, né? Porque uma vez que você, entre aspas, adota essa narrativa de mundo está acabando, você já tem um assunto para você conversar ali com o seu vizinho, você já tem um assunto para você conversar ali no elevador, então você não sabe o que falar com a pessoa, e o tal do bebê reborn, tá vendo como o mundo está maluco? Aquilo ali já possibilita uma interação, já possibilita ali duas pessoas falando mal de alguma coisa, o ser humano em particular, ele adora se conectar através do falar mal de, né? Os princípios aí que rege a fofoca, que atire a primeira pedra quem nunca utilizou desse recurso de interação social. Mas mais do que isso, né? Para além desse mero jogo, dessa mera conversa divertida, quando a gente discursa sobre uma narrativa de o mundo está ficando louco, o mundo está ficando em perspectiva, aliás, o mundo está ficando ali perdido, a gente se coloca em perspectiva, de certa forma, porque agora é eu e o mundo de loucos. E se sou eu e o mundo de loucos, então eu não faço parte desse mundo de loucos. Então eu sou, entre aspas, melhor, eu sou mais são do que esse mundo de loucos. Então, muitas vezes a gente construir narrativas nessa direção é até uma forma da gente justificar o nosso sofrimento, a gente tentar estabilizar o nosso humor, né? Porque o pessoal diz que eu tô louco, mas olha aí, ó, as mães de bebê reborn, elas que são loucas, não eu, né? Nossa, eu achava que eu tava mal, mas olha esse pessoal, nossa, então eles que estão mal, então eu nem tô tão mal assim. Eu vejo que existe algum grau certo disso, né? Nesses discursos que a gente vê, porque sempre existe esse prazer, né? De crucificar essas supostas pessoas, então aí, digamos, desequilibradas, né? Como a gente enche a boca, como a gente ali enche os dedos, talvez, para poder digitar e olha aí, tá vendo? Meu Deus do céu! Porque quando você talvez se sente pequeno, uma excelente, entre aspas, forma de você se engrandecer, ou de se sentir grande, na verdade, seria você diminuindo o outro, né?
quero me sentir grande. Como eu posso talvez acessar esse sentimento? Não, já sei, diminuir o outro. Deixa eu falar que o outro é um louco, perdido, desequilibrado. E aí, se eu me sinto também pequeno diante do mundo, um recurso que eu posso utilizar seria diminuir o mundo, porque aí eu me engrandeço perante ele. Nossa, só pedrada. Então, eu vejo que existe essa tendência, né? Se a gente acaba justamente caindo nessa armadilha, certo, a gente talvez sana algum desconforto dentro da gente, mas a gente não chega a nenhum lugar concretamente positivo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena de ser chamado a atenção. Eu acho que você pontuou coisas muito, muito importantes. Eu fico pensando, o diferente, né, incomoda, porque eu acho que a gente não tinha visto esse movimento antes. Até por você ser psiquiatra, né, você tá acostumado a muitas vezes entrar em contato com o diferente, né? E eu achei muito interessante você trazer esse fetiche de, não, eu sou o padrão, eu estou dentro do padrão, eu estou fazendo tudo que todo mundo está fazendo. Até porque a gente tá falando que isso é nichado, são grupos de pessoas ali se conectando de outra forma e se conectando com esses bebês, né, com esses bonecos de outra forma, que as pessoas não estão acostumadas, né? Então, o primeiro julgamento vem daí. E também vem um julgamento que eu acho que vale a pena a gente pontuar, que muitas dessas pessoas que têm esse hobby, que querem colecionar esses bebês, são mulheres também, né? Então, eu acho que da mesma forma que tem o mundo está enlouquecendo, as mulheres estão enlouquecendo, né? A maternidade está mudando. Como assim? O que está acontecendo? Será que a maternidade tradicional acabou? Então, eu acho que ainda tem esse recorte de gênero também, né? Porque eu fico imaginando também, né? Se fossem homens colecionando esses bebês, né? O que seria que iria acontecer diante da mídia, diante da discussão, diante desse tema? Eu, na verdade, aqui só fiquei pensando antes de você falar, Hermano, porque eu pensei, meu Deus, a gente tem praticamente 10 minutos de episódio e o Hermano já tá lançando várias pedradas aqui pros nossos ouvintes, mas é pra isso que a gente chamou. Mas eu só queria complementar mesmo isso que a Ana Teresa falou, desse lugar, além do enlouquecimento do mundo que você trouxe, que eu acho sensacional a gente parar pra pensar nisso, né? Porque é isso, assim, pra quem tá ouvindo, só retomando o que o Hermano disse, é isso. Quando a gente olha pro mundo e fala, nossa, olha como, ou pra mulheres, ou pra uma pessoa e fala, nossa, olha como que essa pessoa está maluca, assim, é uma forma da gente tentar se diferenciar disso, né, assim, de o maluco, o louco, a loucura está lá, está no outro, não está em mim. E ainda mais dentro desse ponto que a Ana Teresa falou, que eu acho que é muito importante da gente colocar aqui. A gente falou muito, inclusive, na nossa comunidade, nossos ouvintes trouxeram esse ponto que é, será que é por acaso que também tá tendo um sensacionalismo em cima disso? Será que é por acaso que são mulheres? Porque também, socialmente, parece que qualquer oportunidade que a gente tem de taxar mulheres de loucas ou enlouquecendo, a gente aproveita e embarca nessa, né? E eu até gosto de pensar da seguinte forma também. O quanto a fantasia de eu acreditar que eu vivo nesse mundo apocalíptico cheio de pessoas malucas e desequilibradas difere da fantasia de ser uma mãe de bebê reborn. Quão melhor você seria do que essas fortes pessoas se você então, também, em algum grau, vive nessa fantasia de que todo mundo é louco, né? Porque, até certo, enquanto psiquiatra, uma coisa que eu posso justamente afirmar é que desde que o mundo é mundo, a gente tem esse discurso de que agora o mundo está ficando louco, né? Então, realmente, o novo, ele tende a assustar, porque ele é desconhecido, ele rompe com o tradicional, ele rompe com o padrão. E sempre que alguma novidade surge, o discurso mais imediato, o discurso ali mais assustado que aparece é de que agora as coisas estão desandando, agora o mundo está finalmente ficando louco e certo. Já faz séculos que a gente está nessa narrativa e a vida continua acontecendo e os ciclos continuam se repetindo. Exato, e até uma coisa que a gente falou no nosso episódio, esse é o episódio extra, não é o episódio do podcast geral, mas sobre aquela série Adolescência, porque também, mais uma vez, as pessoas assistindo essa série e chocadas, que é baseado em fatos e acontecimentos reais, né, no Reino Unido, mas as pessoas falando isso, meu Deus, um adolescente matou uma jovem. O mundo está enlouquecendo. Onde vamos parar? E uma coisa que a gente trouxe para questionar no episódio foi exatamente isso, que é, gente, tem certeza que o mundo, entre aspas, está enlouquecendo agora? Assim, não só esse discurso é de muito tempo, como, aí eu vou trazer a minha perspectiva, se a gente for colocar o mundo como algo louco, ele sempre foi. Sim, a gente sempre viveu coisas absurdas enquanto espécie, né? Então, por que agora o mundo tá enlouquecendo? Enfim, mas você traz uma perspectiva muito importante de que sempre houve, né, esse discurso. Mas você levantou um ponto muito importante, mano, que a gente queria ouvir um pouco mais, que é desse lugar da maternidade, né? Assim, dessas mulheres, de alguma forma, estarem... E aí as pessoas estarem julgando, né, a maternidade como isso. Acabou a maternidade. As pessoas agora, as mulheres querem cuidar de bonecos. E aí, o que você pensa, assim? O que você tem pra falar pra gente sobre esse lugar da maternidade? Assim, como que isso poderia se relacionar com esse fenômeno de bebês reborn?
tem tantas camadas, talvez, nessa discussão que eu vou tentar, talvez, sintetizar, né? Mas, de fato, aquilo que rompe com o tradicional vai gerar algum estranhamento. E uma coisa que certamente tem rompido com o tradicional ultimamente é o papel da mulher, né? Então, a mulher vem executando papéis que rompem com o tradicional. Isso assusta, em algum grau. Isso assusta porque, certo, o que que isso vai causar, como é que isso vai se desenrolar, e certo, até por essa própria forma como a mulher vem se colocando nesses tempos atuais, isso inevitavelmente pega no papel da maternidade. Ok, eu tenho agora mais opções, eu tenho a possibilidade de me engajar mais independentemente em outros projetos. Eu posso ser mãe, mas eu não preciso somente ser mãe, eu não posso somente ser mãe. E para quem talvez está acostumado a uma ideia mais tradicional de como a maternidade deve ser levada, isso pode soar como ultrajante. Como assim? Você quer investir em outros projetos que não a maternidade? Como assim? A maternidade não é talvez a maior prioridade da sua vida? E certo, uma vez que isso vai acontecendo, em algum grau se constrói esse rancor, digamos assim. Quero que essas mulheres percebam quanto elas estão ultrajando o papel da maternidade, o quanto elas são responsáveis por estar destruindo aquilo que era tradicional. Olha como isso que está sendo feito por elas é algo problemático. Então, de fato, fica, digamos, essa ferida ali em relação à tradição. E aí, ok, qualquer evidência que sirva para reforçar essa ideia vai ser muito bem acolhida por pessoas que têm esse discurso. Olha, uma mulher cuidando de um bebê. Tá vendo? Uma maternidade ela foi destruída, tá vendo o que essas mulheres estão fazendo com a maternidade, tá vendo como as coisas estão aqui descambando e olha só o que está acontecendo. E o que a gente talvez possa colocar nessa questão é que nunca faz sentido, nunca vai ser talvez uma história muito completa você analisar um problema coletivo por uma lente individual, né? Que, olha, a maternidade está com problemas, está talvez ali violada, de quem é a culpa? Das mulheres, né? Se é um problema coletivo, então é uma causa coletiva, então tem a ver com o coletivo, somos nós os responsáveis por isso, né? Porque, ok, ainda que algumas pessoas possam trazer o argumento de que sim, a própria maternidade está reconfigurada, se a gente olha para os tempos atuais, isso não deixa de ser verdade. Ao mesmo tempo, a gente precisa perceber que, historicamente, a maternidade também não é como se ela fosse uma grande missão feminina, que cabe a você fazer isso. É muito mais lógico, coerente a gente perceber isso como uma missão coletiva, a missão da tribo. Então, de quem é essa criança? É de todos nós. Até porque a mãe sozinha não dá conta. A mãe sozinha não tem como. As mães cansam, mães precisam dormir, mães ali adoecem. O que que ela faz? Então, se é só a mãe pela criança, quando a mãe adoece, o que que pode ser feito? Então, sim, a maternidade é um papel coletivo. Ela funciona melhor quando a gente observa ela coletivamente. A criança vai ser cuidada pela mãe, pelo pai, pelos avós, pelos tios, pelos padrinhos, pelos vizinhos, etc. E a forma como a gente vem construindo a sociedade ultimamente, ela não está muito nessa lógica tribal, se a gente para ver, né? Cada vez mais as coisas vão ficando individualizadas, atomizadas, os laços ali vão se quebrando, vão se destruindo. Culpa de quem? Culpa nossa, culpa de tudo isso que vem acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, se é assim que as coisas vêm acontecendo, a maternidade vai se tornando, digamos, uma responsabilidade mais pesada, mais até assustadora do que o que ela normalmente é. Porque, sim, qual é a mulher que se sente ali prontamente, plenamente capaz? Não tenho nenhuma insegurança sobre a ideia de ser mãe. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. É uma ideia que assusta, compreensivelmente, mas talvez está assustando muito mais do que foi em outros tempos, compreensivelmente também, né? Porque, certo, se eu sou essa pessoa, talvez, que a minha família está ali morando longe, devido à minha própria rotina que é pesada, porque às vezes tem que ser pesado, porque se não for pesado eu não consigo a minha renda para poder lidar ali com as minhas questões, e os relacionamentos vão ficando ali mais superficiais, a pessoa ali também às vezes tem ali os problemas dela, tem talvez os próprios problemas familiares que influenciaram a forma dela. Se eu vou ter esse filho, quem além de mim irá criá-lo? Qual é a tribo que está disponível aqui? Qual é a tribo que eu sinto que está me apoiando nessa missão? Se eu sinto que não tem, é completamente lógico que eu não desejo tanto assim, né? Que, como assim? Então eu vou lidar com isso sozinha, e se eu talvez precisar de apoio, não vai ter tanto apoio assim? Não sei se me interessa tanto, já que é dessa forma. Hoje não! Hoje não! Então, se você está revoltado ali com o fato de que algumas mulheres não estão mais querendo ter filhos, se isso te revolta, você precisa se revoltar contra a sociedade, então, contra a violação da ideia de tribo, porque é o que vai fazer muito mais sentido do que a gente, olha como essas mulheres estão erradas, olha como agora elas só querem saber de trabalhar, tem que voltar para o tempo que mulher não trabalhava. Já vi argumentos até nessa lógica, né? Então, esse é um problema que a gente vê dessa forma, e ok, se eu talvez até flerto com a ideia de maternidade, eu posso ter um ímpeto ali mais cuidador, posso ter ali um interesse por crianças que seja, posso gostar da ideia, cuidei ali talvez
dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, então essa ideia até me é atraente. Porém, eu não me sinto talvez tão apoiada, talvez tão, digamos, disponível para exercer esse papel. Talvez eu queira viver isso em algum grau de forma fantasiosa. E isso vai acontecendo em gradações também, porque eu posso ter coleções de bebê, porque eu acho bonito, porque eu quero que enfeite minha casa. Certo? Esse é um grau. A forma como a gente coloca ali essa ideia dos bebês reborn é como se todo mundo que tem um trata ele como se fosse um filho, dá ali de comer, leva para a UPA, e certamente não é, né? A pessoa, certo, ela pode ter ali um boneco decorativo, pode ter um boneco como hobby, de coleção, que seja, até às vezes para brincadeirinhas que, certo, quem é que não acaba fazendo, mas se a gente pega mais ou menos nessa lógica, é até uma válvula de escape que a gente pode ali acessar. Certo? Se isso toma uma forma mais profunda, então a pessoa realmente acaba se desconectando ali da realidade e tomando isso para uma coisa ali mais patológica, isso já é uma outra conversa que, ok, nem de longe se coloca dessa forma, porque às vezes essa lógica aparente que se cria, ela é muito falaciosa, de que, as mulheres estão tratando o bebê reborn igual filhos. Por quê? Porque elas destruíram a ideia de maternidade com essa modernidade. É por isso, e está longe de ser isso. É extremamente raso se a gente coloca dessa forma. Eu gostei que você trouxe essa questão da maternidade até exaustiva, né, atualmente, porque eu não vou saber referenciar de onde eu ouvi isso, mas que é preciso uma aldeia, né, para criar uma criança. Eu acho que você tá completamente certo, né? Não é à toa que a gente, normalmente, quando pensa numa criação, a gente pensa numa família também muito mais expandida, né, com tios, avós, enfim, quem tem essa possibilidade. Então, eu acho que uma palavra que me veio muito forte é desamparo também, né, que as pessoas estão muito desamparadas atualmente e a gente tem uma epidemia de solidão, isso eu acho que é coisa que você deve ver no seu consultório, Ana Luísa, a gente vê no nosso também, que as pessoas estão com dificuldade de conexão mesmo, de se conectar. E eu não sei se esses bebês também entram num lugar de conexão, né? Eu acho que conexão é muito típico da nossa espécie, nós somos seres humanos, a gente precisa se conectar, a gente se faz na conexão. Como você acha que essa epidemia de solidão, de um certo vazio que a gente está vivendo nos tempos de hoje, né, pode estar impactando tudo isso? De novo, acho maravilhosa colocar dessa forma também, porque realmente é uma das coisas que eu mais vejo no meu próprio consultório, né? E que triste ser assim. Porque existe sim uma epidemia de solidão e isso machuca, isso fere, porque causa desamparo, causa ali essa dor existencial e paradoxalmente, né? Porque a gente vive nesses tempos de redes sociais, de supostas conexões ampliadas, posso me conectar com qualquer pessoa do mundo e estou ali amargando na minha solidão. Que diabos é que está acontecendo? Mas é o que a gente vê, né? De onde será que vem isso? Eu sempre gosto de pensar que a solidão ela é o único problema que não pode ser resolvido individualmente, né? Se você ali tem muito dinheiro, você tem uma pessoa muito poderosa, você pode comprar os melhores itens, você pode contratar os melhores profissionais, você só não compra um amor e um amigo, né? Isso aí não tem como. Você vai ter que, por definição, estar atento às necessidades do outro. Você vai ter que, por definição, ser recíproco com o outro. Então, você vai precisar pensar fora de si para que você possa se conectar. E isso já explicaria uma das vias que, certo, vai levando essa epidemia, porque apesar da gente estar nesse tempo ali de amplas conexões, a gente vive tempos também que vão convidando a gente cada vez mais e mais a olhar para o individual, né? Olhar para o que é aquilo que você quer no prazo talvez mais imediato. A gente vai muito vivendo essa cultura até de algum grau de performance, isso vai sendo colocado. E eu também penso que justamente pela forma como a gente vai sendo influenciado a enxergar conexões, isso vai se tornando um tiro pelo culatra. Porque a gente vai muito criando essa ideia de que, você é uma pessoa sozinha. Para você não ser sozinho, você precisa estar no shape, você precisa ter um carrão, você precisa ali ter uma casona, você precisa ali ser talvez muito bom em tal coisa. Então a gente coloca como se a performance ela fosse ali o antídoto para a solidão. Você está sozinha, você tem que então ter tal tipo de corpo, você tem que ter tal tipo de cabelo, você tem que ter tal tipo aqui de postura, você tem que saber se portar de tal jeito. Se eu conseguisse performar bem o suficiente, aí sim eu vou conseguir criar conexões verdadeiras, conexões profundas, e não é assim que funciona. Por definição, não é assim, né? Você não consegue conquistar conexões verdadeiras. Você vai ter que justamente estar atento, primeiro, à sua identidade, à sua verdade, e a identidade, a verdade do outro. E a gente não tem sido incentivado a pensar assim, a gente não tem sido incentivado para olhar as coisas dessa forma. Então eu estou ali sozinho, nossa, cara, estou tão sozinho, faz anos que eu nem consigo interagir verdadeiramente com alguém. O que eu vou fazer? Vou performar mais e mais, vou tentar conquistar mais e mais. Você está cavando e não entende porque aquele buraco está ficando mais profundo. Então eu sinto que tem a ver um tantinho disso, né? A gente vai tentando curar essa solidão nessa lógica, e o grande problema é porque, como a gente acaba ficando intoxicado por essa visão, a gente até
olha para pessoas solitárias com esse olhar de fracasso. Se você está sozinho, é porque você não performou o suficiente. Se você tivesse performado mais, você teria, então, mais companhias. O motivo pelo qual você está solitário é porque você é um fracasso de ser humano, é porque você é uma vergonha de ser humano. E até a gente vai colocando nessa lógica, se você está desamparado, é porque você está sozinho. Por que você está sozinho? Porque você não performou bem o suficiente. Então, você é uma mulher que não quer ser mãe, dizendo que está desamparada e por isso você não quer ser mãe? A razão disso é porque você é um fracasso de mulher, porque você não está performando bem o suficiente. Se você performasse bem, aí sim você teria conquistado uma rede de apoio, você teria conquistado uma tribo, né? Porque já pensou, se fosse assim, nos tempos ali mais antigos, você tem que conquistar essa tribo, né? Por definição, você pertence àquela tribo, você é aceito por aquela tribo, idealmente por ser quem você é. Você deseja contribuir para aquela tribo, você não é coagido a isso, você não é obrigado a isso, mas a gente está se desconectando disso e colocando muito nessa conta da obrigação, da compulsão, até do próprio chicote metafórico que seja. Isso tudo é muito triste se a gente para olhar. Não, e eu fico pensando exatamente nisso que você está falando, que é, diante disso, né, assim, aí a gente vê, por exemplo, uma mulher, vamos supor, tá, gente, porque aqui a gente só tá supondo, hipótese, digamos que uma dessas mulheres, ou algumas dessas mulheres que brincam com o bebê reborn, estão muito sozinhas, né? E aí estão lidando com a solidão delas dessa forma. E aí o que é curioso é justamente a reação das pessoas a isso, né? Que é, nossa, olha como essa mulher tá sozinha, nossa, olha que fracasso, tá precisando de uma boneca para curar essa solidão. E aí eu acho que o que você deixou quando a gente estava falando sobre fazer esse episódio, Hermano, que pra mim, acho que é o que ficou mais forte é, como que seria se todo mundo que aponta o dedo pra essas mulheres que, entre muitas aspas, supostamente estão querendo preencher esse vazio, essa solidão delas, dessa forma, como que seria se essas pessoas e todo mundo que tá aqui ouvindo parasse pra olhar como que cada um preenche a própria solidão? Porque é muito fácil falar das mulheres com bebê reborn, mas assim, tem inúmeras coisas, inclusive muito mais danosas para si mesmo e para a sociedade, que as pessoas fazem, para as relações, que as pessoas fazem às vezes nessa busca de preencher a própria solidão e o próprio vazio. E mais uma vez, não me parece que a gente está falando sobre isso, né? A gente está falando das mulheres que decidiram brincar de boneca. Sensacional essa sua colocação, porque, de fato, todo problema coletivo, ele revela algo sobre o coletivo. Não faz sentido a gente ver de outra forma. Tem até uma anedota que eu gosto bastante, né, que sobre o escritor G.K. Chesterton, que perguntaram para ele qual era o problema da sociedade. Aí ele disse, eu. E faz todo sentido, nossa, essa mulher está tratando o bebê reborn como filho, certo? Isso é um problema nosso. Isso dizem o que a gente está, talvez, construindo enquanto sociedade. Ela está fazendo isso aqui para sanar, talvez, uma ferida ali de solidão, de desamparo, certo? Será que ela é a única que está fazendo isso? Ah, não, tem um monte. Ok, então tem um monte de gente desamparada. Por que tem um monte de gente desamparada? É do nada? Por acidente, várias pessoas ficaram desamparadas? Como é que cada um de nós está contribuindo com aquilo? Como é que cada um de nós está vivendo algo similar àquilo, né? Quando eu fiz essa postagem, eu até coloquei ela como provocação, se você consegue reconhecer a mãe de bebê reborn que existe em você. Porque, assim, uma das formas da gente anestesiar, da gente tentar aliviar a solidão, acaba sendo ali, talvez, de saídas fantasiosas, saídas disfuncionais, que seja. Então, sim, você está falando da mãe de bebê reborn e você ali na sua solidão passa o dia inteiro consumindo pornografia, porque você quer se distrair dessa dor. Você passa ali o dia inteiro usando drogas ilícitas, tentando ali aliviar. Como melhor você verdadeiramente acredita que é isso? Será que faz sentido pensar em termos de melhor ou pior? Faz sentido a gente perceber que tem pessoas ali feridas, transtornadas, talvez, mas certamente sentindo dores, e que essas dores elas não estão ali do nada. Então, sim, nessa epidemia de solidão, enquanto a gente não encontra conexões, enquanto a gente não consegue formar, construir essas conexões, a gente vai tentando aliviá-las de formas que nem sempre são as mais saudáveis. Isso cai em todo tipo de estratégia disfuncional, inclusive na própria fantasia. Então, sim, a gente vê pessoas recorrendo à fantasia, dentre outras coisas, porque a fantasia também tem esse papel de trazer ali um lazer, de trazer uma diversão, de trazer algum desligamento momentâneo da realidade, porque quem é que aguenta a realidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano? Então, sim, a gente recorre, atira a primeira pedra quem nunca fez isso. A grande questão é que, certo, se a minha realidade está tão desgraçada, faz muito sentido que viver num mundo de fantasia seja uma ideia completamente atraente. Ah, mas nada disso é real. Não é como se o real estivesse me atraindo muito também. Então, que negociação é essa que eu deveria topar? Se está dessa forma,
não está exatamente agradável. Então, isso diz algo sobre o que está acontecendo. Até se a gente olha para essa lógica de que, não, mas tudo bem, mas aquelas que sim, aquelas que tratam sim como se fosse ali o filho delas. Ok, várias explicações podem estar ali por detrás disso, não é algo muito simples também, mas uma via possível é que, certo, simplesmente a minha realidade está tão dolorosa, está tão pouco atraente, que eu topo a ideia de fabricar uma vida artificial, que eu topo a ideia de viver, entre aspas, numa simulação, porque pelo menos ali eu tenho, ok, mais excitação, eu tenho mais conexão. Mas não é de verdade. Ok, mas na realidade também não tenho nada. Então eu prefiro a conexão artificial ou nada. A artificial pode soar muito atraente. E aí, certo, se for esse o caso, aquele lugar vai parecer bastante, digamos, interessante. Mas ela não deveria agir daquela forma. Ok, então ela vai precisar de uma realidade mais atraente. E quem é que vai construir a realidade? Ela, tudo bem, pode tomar as atitudes delas. Mas isso vai até determinado ponto, que a gente também está oferecendo de realidade para aqueles que estão ao nosso redor. Então, essa é uma dança onde todo mundo vai ter que dançar. Não adianta eu querer, sozinho, construir uma realidade extremamente atraente. Vou ter aquilo que está no meu controle. E dependendo do lugar de onde eu vim, esse controle pode ser tão limitado, né? Então, se a gente joga isso no individual, a grande consequência disso é que a gente vai ter alguém para falar mal, mas a gente não vai, de fato, sanar nada e não sanar um problema que é nosso, que vai respingar na gente, de alguma forma. Eu gostei muito que você trouxe essa questão da fantasia, até eu acho que um pouco do brincar, né, também. Que eu acho que é uma fantasia, mas é uma fantasia saudável, né? Até que ponto é saudável, até que ponto não é. Porque certa fuga da realidade eu acho saudável. Eu acho até da gente remontar um pouco na nossa época, que a gente é criança também. Eu tinha até visto, eu acho que num post do Instagram, falando um pouco dessa retomada, né, de coisas muitas vezes que tá na moda, né, anos 2000, como foi a nossa infância, a gente fazer mais coisas remontadas à nossa infância, até como uma fuga de quando o lazer era possível, né, quando o lazer não era sufocado por responsabilidade, pela vida adulta, de estar sempre sendo produtivo, de estar sempre tendo trabalho. Eu acho que esse brincar, esse lazer, esse lúdico, parece que não tem espaço, né, na vida adulta. E eu acho que talvez uma das formas até de aliviar sofrimento que a gente tem, né? Talvez o brincar, o fantasiar, a arte são formas de alívio de sofrimento. E só uma colocação antes que eu queria frisar aqui é que eu acho que não tem espaço na vida adulta, sobretudo das mulheres. Por isso, né, nesse lugar de cuidar, de ter que ser essa mãe super poderosa que veio ao mundo pra ser mãe e pra cuidar. Porque se a gente para pra fazer essa comparação, por exemplo, dos homens, tem até um vídeo, inclusive, que eu já vi muito legal. Depois eu compartilho lá na nossa comunidade, gente. Mas de uma mulher entrevistando mulheres e homens, falando exatamente sobre esse ponto do lazer, né? Os homens compartilhando que eles têm o lazer deles, eles têm o momento de brincar, eles têm ali o futebol dos amigos, eles têm o videogame. Então, homens de, sei lá, 35, 40, 45 anos têm ali o momento de jogar videogame. E não tô falando isso num lugar de julgar, mas tô falando isso num lugar de questionar. Se a gente não vai julgar esses homens, então por que a gente tá julgando as mulheres? Ou se a gente está julgando as mulheres, sim, são 2 pesos e 2 medidas, né? Então eu só queria compartilhar isso antes de ouvir você, mano, de que parece que não tem espaço pro brincar e pro lazer diante de um mundo, inclusive uma sociedade muito voltada pra produtividade, acho que sobretudo para mulheres. E aí volta para aquele primeiro ponto que a gente estava falando lá atrás, que é, curiosamente, isso vira febre, isso vira um grande questionamento midiático e social quando a gente vê mulheres brincando de bonecas e não homens, enfim, fazendo diversas coisas que podem fazer ou de fuga de realidade, ou de lazer, ou de preenchimento da solidão, disso tudo que a gente tá falando, né? Também é uma discussão que vai ter inúmeras camadas a gente começar a debulhar aqui, né? Porque, sim, a gente vive nesses tempos de infinitas possibilidades, não necessariamente isso é uma coisa boa, porque certo, se eu tenho infinitas possibilidades, então eu, entre aspas, posso fazer tudo. Ok, quais vão ser os meus limites? Ok, se eu me comparar com outras pessoas para tentar entender os meus limites, eu vou ver um monte de gente sobrecarregada, um monte de gente dando o que não pode, um monte de gente dizendo que faz o que não faz, e que eu vou fazer uma propaganda de que eu acordo 5 da manhã e que eu sou produtivo até meia-noite diretão. Eu vou entender que eu deveria fazer aquilo, de que aquilo é o certo a se fazer, eu vou me cobrar de fazer aquilo. Ou às vezes até eu vou precisar fazer algo perto disso, porque, enfim, se não for assim, eu não consigo fechar minhas contas, eu não consigo levar aqui as coisas. Então, o lazer fica sufocado, né? Porque se eu vou estar nessa correria imensa o tempo todo, às vezes eu não tenho espaço, e quando eu tenho, eu estou tão exausto que, nossa, se eu não tiver isso muito bem programado, muito bem construído, eu vou preferir fazer qualquer outra coisa que não envolva exatamente ali uma atividade mais estruturada. Então, eu posso ali, estou tão cansado, meu lazer vai ficar rolando tela de celular, porque está mais fácil. Outra coisa vai dar muito trabalho, não conseguir no meio dessa coisa toda estruturada.
não foi, às vezes, incentivado a isso. Ele não tem, talvez, uma tribo ali para fazer algo comigo, alguma coisa, até um lazer mais coletivo que seja. Então, sim, a gente vê muito isso no meu próprio consultório. Nossa, quantas vezes é uma coisa rotineira. Eu tenho que ensinar adultos a brincarem, eu tenho que ajudar adultos a encontrarem espaço para brincar, porque o lazer ele é necessário, é uma válvula de escape, é uma forma da gente até, digamos, lavar esse estresse que acaba sendo acumulado. E quando a gente até olha para essa questão do feminino, eu concordo absolutamente, porque um papel que, de fato, as mulheres acabam exercendo mais do que os homens, ainda que elas não cheguem à maternidade, ainda que elas não vão até a maternidade, é que acaba sendo o papel de suporte emocional. Então, ainda que você não seja mãe, às vezes você tem que ser um suporte ali da sua família, um suporte ali dos seus amigos, etc. E muito disso acontece justamente porque, de maneira geral, homens costumam ser bem ruins em oferecer suporte emocional. E até por isso, acaba sendo um problema, porque isso coloca mulheres mais vulneráveis ao desamparo. Então, pessoas desamparadas começam ali a buscar fontes de válvulas de escape disfuncionais. Ok, quem talvez vai ser uma pessoa mais desamparada? Talvez ali o marido, que tem a mulher para dar o suporte emocional que ele precisa, ou a esposa que está talvez ali com dores emocionais, o marido não sabe muito bem o que fazer, tenta ali oferecer soluções que não solucionam muita coisa. Essa pessoa fica mais vulnerável a esse desamparo. E o que ela vai fazer com isso? Nem sempre ela vai ter ali uma boa opção saudável para conseguir sanar essa dor. Só um último comentário que eu queria fazer antes da gente fechar o episódio, que já tá chegando ao fim, pessoal, é sobre esse ponto do lazer, porque a gente traz muito esse recorte de gênero aqui no podcast, né, falando desse lugar da mulher, mas eu só não queria deixar passar a gente fazer um recorte, inclusive, quando a gente fala de raça e quando a gente fala de classe, né, porque é isso, o lazer, ele é menos possível para mulheres. E quando a gente fala, então, de mulheres pretas ou de mulheres periféricas, dentre outros recortes, o buraco é mais embaixo ainda. Então, eu só não queria deixar esse ponto passar, porque é isso. Muitas vezes já é mais complicado para mulheres, mas mulheres, possivelmente, que estão numa classe específica, que têm recursos financeiros, às vezes aí o lazer ele ganha um pouco mais ou bem mais de espaço, né? Mas eu só queria fazer esse recorte antes da gente fechar o episódio. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, irmã? Não, depois que, de maneira geral, é isso, né? Se a gente leva essa conversa, entre aspas, mãe de bebê reborn para esse lugar de que, isso é um reflexo da sociedade doente, e olha só, as mulheres estão ficando loucas, e a maternidade está sendo violada. Eu penso que essa é uma visão, talvez, extremamente focalizável, porém, ao mesmo tempo, rasa, distante, talvez, do que seriam as raízes mais profundas do problema. Então, se a gente olha, talvez, isso dessa ótica mais coletiva, a gente pode elicitar essa discussão. Não é como se a gente estivesse vivendo, digamos, um meteoro dos bebês reborns que está destruindo o mundo, mas se você quiser falar sobre isso, vale a pena, então, você puxar o gancho para essa questão, porque talvez seria uma conversa sobre pessoas lidando de uma forma problemática com a realidade. São pessoas, talvez, encontrando uma fuga problemática para a realidade. O que poderia justificar que várias pessoas estariam buscando uma fuga problemática para a realidade? Ok, talvez essa realidade da qual nós participamos, da qual nós fazemos parte, não está ali tão atraente assim. Então, se talvez até tentar se tornar isso para algo mais produtivo do que meramente a gente falar mal de pessoas supostamente vulneráveis, seria algo nesse sentido. De que forma você está agindo para tornar essa realidade mais atraente para os outros? Se você, então, considera que essas pessoas não deveriam existir, de que forma você está agindo para que essa realidade seja algo que a gente deseje menos fugir? Porque, então, é assim que a gente vai encontrar soluções mais adequadas, mais concretas, mais necessárias, inclusive. Então, por aí, eu acho que a gente, de fato, resolve, se a gente quiser realmente resolver alguma coisa, em vez de só ficar ali alfinetando e falando mal. Eu adorei sua pontuação final, acho que não tem mais nada pra falar sobre esse assunto pra finalizar melhor esse episódio aqui. Então, pessoal, se vocês ouviram até aqui, se vocês gostaram do Hermano, se vocês gostaram desse episódio, comentem uma mamadeira, o emoji de uma mamadeira aqui embaixo, se vocês se identificaram, e não deixem de compartilhar pra esse conteúdo chegar em muito mais gente. Então, valorizem aqui o trabalho do Hermano, ele veio aqui, e também sigam ele lá no Instagram dele, a gente vai abrir um espaço aqui pra ele falar como é que ele trabalha, onde vocês podem encontrar com ele, que eu fiquei aqui hipnotizada vendo ele falar, ele falou muito bem e trouxe pontos tão pertinentes aqui, então queria muito, muito agradecer aqui você ter participado do podcast. Ok, então queria de novo agradecer o convite, né? Sempre tive a oportunidade para ter um papo ali mais cabeça, eu sou super parceiro, adoro
a gente ficar aqui elucubrando esses temas de uma forma mais, digamos, profunda que seja. Meu perfil no Instagram é hermano.castro_. Eu sou psiquiatra de formação, mas eu gosto de trazer também esse olhar mais ampliado sobre a própria psiquiatria, né? Eu também vejo que a gente vive tempos onde a questão da saúde mental está profundamente abalada e a minha visão particular é que isso não é tão somente um desbalanço químico que está recaindo ali sobre as pessoas. Eu penso que tem tantos mais outros fatores que a gente vai observando, que a gente às vezes vai até construindo ou destruindo, que seja. E se a gente talvez lance esse olhar mais profundo, mais amplo sobre a própria questão da saúde mental, a gente entende melhor o que está acontecendo. A gente evita de talvez buscar soluções artificiais para problemas reais. Isso não significa que eu sou ali contra a psiquiatria como um todo. Sim, os remédios, eles são ali uma ferramenta interessante. Eu tenho certeza que outros profissionais, se eles pensarem um tantinho mais profundamente, eles concordam comigo. Nem de longe eles são a grande solução para essa epidemia de sofrimento mental, que isso sim, a gente está concretamente vivenciando. Então a gente vai precisar ir além, mas como a gente vai saber onde é esse além, a gente vai ter que sentar e conversar com maior transparência. Irmão, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. E, gente, vocês já sabem, tudo isso fica na descrição do episódio. O perfil do Hermano vai estar aqui na descrição do episódio. O nosso perfil do podcast, @podcast Psicologia Sincera. O meu perfil profissional, @psicóloga Ana Lúcia Braz. O perfil profissional da Ana Tereza, @Ana Tereza Cavalcante. Da nossa equipe de edição, de design. Tudo vai estar aqui embaixo na descrição do episódio. Não deixem de compartilhar. Muito obrigada por quem está até aqui. E não se esqueçam de compartilhar. Eu já falei compartilhar? Muito obrigado por ouvir. Já me confundi aqui, mas é porque eu tô muito feliz e muito animada com esse episódio. E, gente, também não esqueçam que tem a nossa área de apoio agora, que vocês têm acesso a episódios exclusivos. Então, se vocês estão aqui pelo Spotify, eu pelo Orelo, vocês têm direito a episódios extras, até o que a Ana Luísa mencionou hoje mais cedo no próprio episódio aqui de hoje, de que a gente também faz conteúdo também muito valioso por lá. Então, se vocês quiserem se tornar nossos apoiadores e também ajudarem o podcast a estar aqui e a gente continuar produzindo, vão lá no Orelo e conectem com o Spotify para vocês também poderem ter acesso a esses episódios. Errou! Esses episódios exclusivos pelo Spotify. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.